E é claro, mas é claro que os atletas de elite merecem premiações mais altas, não há dúvida disso, mas ao meu ver, o que os atletas mereciam... Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha e eu tenho visto com frequência nos últimos meses os corredores se queixando do valor das premiações em dinheiro das provas que ou estão baixas ou estão inexistentes, né? Eu gostaria de entrar nessa conversa e dar minha opinião sobre isso e a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Primeiro de tudo, mesmo antes da pandemia, poucas provas no Brasil ofereciam boa premiação em dinheiro. Eu vou dar exemplo de algumas provas que realmente pagavam bem, né? Ó, São Silvestre, Tribuna de Santos, Maratona de São Paulo. Um dos argumentos do pessoal é que muitos dos atletas dependem da premiação das provas, mesmo que pequenas para o seu sustento e que elas precisariam melhorar. Sim, isso é justo e eu concordo. O porém dessa história é que a gente tem que lembrar que a pandemia, que ainda não acabou, diga-se de passagem, ferrou com toda a cadeia produtiva de corrida. Isso envolve desde organizadores de eventos, locutores, fotógrafos, staff e atletas de elite, isso sem contar o indireto, como hotéis, restaurantes, táxi, Uber, etc. Do lado dos organizadores, eu sei que muitos tiveram que demitir funcionários, mudar para escritórios menores, etc. Eu tenho conversado com alguns deles há tempos e o valor da inscrição das provas passou a ter um peso enorme na realização dos eventos. Há um bom tempo atrás, o valor da inscrição era apenas um trocado, pois os patrocinadores entravam com um bom aporte de grana. Essa não é mais a realidade. Já faz tempo que há muita dificuldade para captar patrocínios robustos para eventos. E quando se consegue algo, esses patrocinadores entram apenas com produtos para colocar no kit, por exemplo. E essa dificuldade de captação está ainda maior nesse momento que estamos vivendo. Agora tem o seguinte, né? Muitos dos eventos que estão acontecendo, mesmo os que têm maior visibilidade, como a Meia de São Paulo que rolou nesse último domingo, ainda tem como inscritos gente que pagou pela inscrição há 1 ou 2 anos atrás. São poucos os novos inscritos. E os eventos também têm contado com menos que a metade de corredores do que antes. Muita gente está com grana curta, outros não se sentem seguros ainda para participar de corridas, né? Vejam, em 2021, a Maratona do Rio teve menos de 2.500 corredores nos 42 quilômetros. Em 2019 foram 8.500. A São Silvestre de 2019 tinha mais de 30 mil corredores. Em 2021 teve pouco mais de 14 mil. Então perceba que é meio complicado exigir premiações mais altas nesse momento em que a receita dos organizadores está mais baixa e os eventos não têm a quantidade de participantes que já tiveram. Ao meu ver, vai demorar um certo tempo para que a gente veja novamente corridas cheias de corredores como víamos até o início de 2020, assim como ver premiações com um bom valor. E é claro, mas é claro que os atletas de elite merecem premiações mais altas, não há dúvida disso, mas ao meu ver, o que os atletas mereciam era uma atenção maior do poder público, e isso em todas as esferas, tá? Municipal, estadual e federal. O fato é que é complicado o atleta de elite ficar dependendo apenas de premiações e dinheiro para o seu sustento, e o apoio dessas esferas não veio em forma de ajuda financeira, nem para atletas de elite, nem para os organizadores. Há um bom tempo atrás, a gente tinha os clubes, né, como a BMF, Pinheiros, o Cruzeiro, que davam salário para os atletas, então não havia tanta dependência das premiações. Ainda hoje, alguns atletas com melhores resultados conseguem se inscrever no Bolsa Atleta. Outros entram como atletas de alto rendimento nas Forças Armadas e isso ajuda muito, mas não são todos que conseguem isso. O fato é que a corrida para atletas de alto rendimento, assim como outros esportes no Brasil, não tem toda a atenção da mídia em geral e para o público comum, como a gente vê no futebol, por exemplo. E a grana do esporte no Brasil, principalmente de patrocínios bem gordos, sobra no futebol. A gente sabe disso. O que fazer para melhorar essa situação? Eu acho que a Confederação Brasileira de Atletismo, a CBAT, poderia fazer algo, tipo um programa de ajuda de custo para atletas federados baseado em resultados, não sei. Afinal de contas, para competir como atleta de elite, você precisa estar federado, inscrito oficialmente na CBAT. Ainda há associações de atletismo que dão ajuda de custo para atletas e que também tem como objetivo revelar novos talentos, né? Como a gente vê em alguns lugares no Brasil, como a BDA em Bauru, né? Que reergueu o Danielzinho, a APA de Petrolina, que é a equipe do Justino e do Edson Amaro, e tem outras iniciativas aí pelo Brasil. Fora isso, tem coisas bacanas como a que o Mania de Corrida faz, né? Que tem ajudado financeiramente o Samuel do Nascimento Samuca, que aliás venceu a Meia de São Paulo nesse domingo. Se você não sabe o que é esse projeto do Mania, tem um link na descrição. Agora, com tudo isso aí que eu disse, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que poderia ser feito para ajudar os atletas de elite brasileiros. Vamos trocar essa ideia pelos comentários? Escreve aí, a gente vai conversando, beleza? Foi!